Você já disse sim quando queria dizer não? Colocar limites é algo fundamental na vida da... Então, eu vou gravar assim espontaneamente como é que eu falo mesmo, porque eu não sei fazer roteiro para YouTube e eu sou uma das primeiras vezes que eu tô fazendo. Me dê um apoio aí, pessoal. Então, na minha concepção e na do autor também, limites é quando você delimita, né? Um limite para outra pessoa, dizendo que você não tá disponível para fazer aquela atividade. É quando você diz o famoso não. Não quero, não tô afim. Hoje não. Mas é tão difícil para outra pessoa escutar isso, né? Eu acho que tem uma diferença grande aí quando você vê que uma pessoa tá sempre pedindo a mesma coisa ou tá contando com você para tudo, porque sabe que você, fulana sempre vai dizer que tá tudo bem. Eu vou pedir a fulana que ela vai fazer. Ela sempre faz, né? Então, você tem que ficar de olho nessas pessoas que realmente estão sempre lhe pedindo as coisas, você dizendo sim, sendo que você queria dizer não. E com medo de magoar ela, você termina fazendo várias coisas. A pessoa se acomoda lá no lugar dela, não faz as coisas por dela. Você tira também a oportunidade, a responsabilidade dela fazer as próprias coisas, dela aprender a fazer as próprias coisas delas. E faz tudo para todo mundo, fica cansado e ninguém reconhece depois. E é melhor dizer não. Dizer não, não quero. É difícil, mas não é fácil, é claro que não é fácil. E assim, na minha história, eu sempre fui uma pessoa que sempre disse sim. E muitas vezes eu deixava transparecer que eu não estava a fim de fazer aquilo na minha cara, assim, eu só não dizia não, mas a minha cara demonstrava que eu não estava a fim de fazer aquilo. Só que eu, com medo de ser rejeitada pela pessoa, com medo da invalidação, com medo de não fazer parte mais daquele grupo social, seja de alguma amizade, do grupo familiar, eu sempre estava dizendo sim, fazendo, e fazendo, e fazendo. E no final eu estava super cansada. E às vezes, quando eu chegava, eu dizia, hoje eu estou cansada, não vou fazer tal coisa. Aí eu era... mas você é muito chata, você é muito egoísta, você tá com má vontade, sabe? E aí eu aprendi, nossa, mas a pessoa não entende não, que tem hora que a pessoa fica cansada, né? Por isso que você tem que abraçar seu lado de vamos com tudo e é isso aí mesmo, e quem não gostar não gostou, e quem gostar gostou. Só que não é fácil, né? Mas a gente tem que ir assim mesmo, quase que eu aprendi na lapada, dizendo não e ouvindo reclamação, ficando com aquele incômodo por dentro, nossa, eu magoei tal pessoa, eu disse não pra ela, mas eu fui experimentando esse desconforto, né, sabendo que eu tava fazendo coisa boa pra mim. Se a pessoa não tava aceitando aquele não, falava mais sobre ela. E é claro que a gente observa muito o comportamento da outra pessoa. Quando você é uma pessoa que diz muito sim e a outra pessoa tá acostumada com isso, quando você começar a dizer não, ela vai ficar chateada com você. Isso é de se esperar. Infelizmente, né? Porque aqui fazendo parênteses, as pessoas devem ter um pouco de noção de saber que todo mundo tem um limite, né? Elas mesmo não têm. Se você for pedir alguma coisa um dia a alguém e ela disser não, a outra pessoa, provavelmente você pode compreender. E a outra pessoa vai achar muito natural dizer não. Mas quando é você que sempre faz tudo, né? Fica assim até estranho você dizer não. Aí às vezes elas ficam chateadas. Aí às vezes eu me revolto. Mas enfim, aí o que é que a gente pode fazer, né? Começar a colocar limites. Vamos para a parte prática. Começar a colocar limites como eu falei, no desconforto. Dizer não, não de forma grossa, dizer, quer não, tá bom, tchau, vai-te embora. Não, não é isso. É tipo assim. Começar a dizer, hoje eu não tô afim, olha, hoje não vai dar, eu tô cansada, hoje eu não tô com muita energia, vamos ver de outra vez, vamos ver da próxima vez, sabe? Aos pouquinhos, tá, sem se explicar muito, porque quando você vai se explicar muito também, dá uma abertura para a pessoa ficar questionando a sua explicação. Mas por que você tá cansada? Mas você não fez nada hoje. Entendeu? Então, assim, não é por aí. A pessoa fica questionando seu questionamento, só dizer não e pronto,
sabe? É o jeito, é esse. E é isso, você vai colocando em doses homeopáticas ou não, uma vez você diz sim, outra vez diz não, até você se sentir confortável com o desconforto. No começo é muito difícil, mas o que eu aprendi foi que, nessa minha caminhada aí, muito desconfortável, viu, dizer não. Nossa, é muito desconfortável. Eu fiquei muito mal muitas vezes que eu disse não pra uma besteira de fazer uma coisa pra alguém, de buscar um pacote em algum canto, sei lá. Uma coisa boba. E eu não tava afim de ir. Não tava afim, não queria ir. Tá, e eu tenho o direito também de não estar afim de ir. Mas foi desconfortável. Não só essa situação, mas outras também maiores, que eu sempre dizia sim e comecei a dizer não, é desconfortável, mas eu tive que aguentar esse desconforto, sabendo que eu tava fazendo coisa boa pra mim. E era mais ou menos por aí. Abraçar o desconforto e seguir em frente. Depois eu percebi que as pessoas começaram a respeitar meus limites. Quando eu gosto de dizer assim, hoje em dia, se alguém me pede uma coisa, diga, hoje eu não quero, não tô afim. Aí a pessoa já diz, ah, tá tudo certo. Já diz, ah, entendi, sabe? Não fica mais me questionando. Mas assim, foi duro. Eu acho que eu passei uns 2 anos pra conseguir colocar limites. Porque já pensou, eu passei a vida inteira, desde que eu era criança, sendo essa pessoa sempre disponível. E de repente, assim, quando eu comecei a dizer não, foi um impacto grande. Foi brigas, discussões, revoltas, intrigas, por eu dizer não, sabe? Fui vista como a ruim, a vilã, a chata, a egoísta. E eu tive que aguentar tudo isso. Eu queria ter uma vida melhor pra mim, né? Pelo menos emocionalmente falando. Foi o jeito, mas depois as pessoas perceberam que não era má vontade minha, que não é que eu não queria fazer as coisas, era só o meu limite mesmo, que era que as pessoas têm também os delas e elas colocam pra gente. É tão natural, né? Quando você é a pessoa que sempre diz sim, você escuta não de outras pessoas, você não fica chateada. Aí, mas quando é você que coloca, né? Então tá aqui, pessoal, vocês têm dificuldade de colocar limites ou só eu mesmo? Porque às vezes eu me sinto sozinha nesse mundo. Eu digo, nossa, só eu que tenho, né? Porque eu vejo todo mundo dizendo não tão fácil. Vocês têm alguma dificuldade e vocês já estão superando? Me deem dicas aí como foi que vocês conseguiram superar essa fase. Um beijo e até a próxima.